Saudações a todos. Gostaria de compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus, da Bíblia, que está lá no livro do profeta Abacuque, e diz assim, capítulo 3, versículo 17: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Eu resolvi compartilhar essa mensagem porque eu aprendo algumas coisas aqui. O profeta Abacuque viveu num tempo onde ele teria ali a sua nação invadida por uma nação inimiga, que é a nação da Babilônia, que iria invadir Israel. E ele, antevendo toda a situação de caos que viria, indignado com isso e muito triste, ainda assim ele se apoiava numa situação que ele já havia sido advertido por Deus, porque Deus havia dito a ele que o justo vive pela fé. E sendo assim, ele poderia vencer aquelas adversidades ali. E de que forma? Por exemplo, quando nós lemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Fé está associado à esperança. Não é? Porque a fé, como disse um certo pregador, a fé é o binóculo do crente. Então aquilo que ninguém está vendo, o crente vê com o binóculo da fé. E o que faz ele ter essa certeza associado à fé é a esperança. O apóstolo Paulo diz que tendo esperança, você deve se alegrar com isso. De maneira que as tristezas dessa vida, elas não podem nos tirar a fé, nos tirar a esperança, e com isso a pessoa que crê, ela vai se alegrar, não é? Por isso que ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não haja colheita na oliveira, os campos não produzam mantimento e as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, ele diz, mesmo assim eu me alegro, porque apesar de tudo, eu vivo pela fé. O justo viverá da fé. É por isso que ele não se rende às tristezas. Alguém pode achar, mas essa pessoa está vivendo uma situação de caos, então deve estar triste. É por isso que muitos têm mergulhado na depressão. Por quê? Porque ele resolveu se acampar no campo da tristeza. Mas, por essa palavra eu entendo que nós não devemos nos acampar nos campos da tristeza, mas devemos sim nos alegrar em Deus. Então não estranhe quando alguém estiver vivendo uma situação de dificuldade e você não consegue entender por que mesmo assim essa pessoa na situação de dificuldade se alegra. E alegria, quando a Bíblia fala de alegria, é alegria mesmo. É sorrir em meio à dor, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Porque o justo viverá da fé. E vivendo pela fé ele tem esperança e ele tem alegria. E essa alegria é a alegria no Senhor, onde o profeta diz, todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, mesmo em meio a toda dificuldade, existe um motivo de alegria, e a alegria do cristão está em algo que vai além das circunstâncias. A alegria do cristão é viver em Deus por Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa manhã e que Deus possa alcançá-los com essa mensagem. Deus abençoe.